Olá, amiguinhos. Hoje a nossa aula é continuação de química orgânica, né? Nós temos dois assuntos bastante abrangentes hoje para tratar. Nós vamos falar sobre nomenclatura de compostos orgânicos e sobre hidrocarbonetos, que é a primeira função orgânica do nosso curso aqui. Então, fiquem atentos, a gente tem muitos detalhes ao longo da aula, não é? Não percam nada, concentrados. Então, para você montar o nome de um composto orgânico, não é? É bem diferente dos compostos inorgânicos já vistos no nosso curso. Os compostos orgânicos são uma maneira bem peculiar de dar o nome. Então nós vamos olhar a tela e observar como é que se monta o nome de um composto orgânico. Então lá, a nomenclatura oficial para um composto orgânico de cadeia normal, não é? Lembra que só tem carbonos primários e secundários? Você vai montar o nome somando um prefixo, esse prefixo vai indicar o número de átomos de carbono que eu tenho na cadeia, um infixo que vai indicar o tipo de ligação entre esses carbonos e um sufixo que vai caracterizar o grupo funcional, né? Se é um hidrocarboneto, se é um álcool. O que vai acontecer agora? Nós vamos ver os vários exemplos de sufixos, infixos e prefixos. Dê uma olhadinha então. Então o prefixo vai indicar o número de átomos de carbono que nós temos na cadeia. Então se tem um átomo de carbono, o prefixo é met, com 2 átomos, o prefixo é et, 3 prop, 4 but, 5 pent, e na sequência 6 hexa, 7 hepta, 8 oct, 9 non e 10 dec. Então aí são os prefixos. Na próxima tela você vai ver características do infixo, não é? Então lembra que esse infixo é aquele que fica no meio, vai indicar o tipo de ligação entre os carbonos. Então se eu tiver só simples ligações, eu vou usar esse infixo an. Uma dupla eu uso en, duas duplas dien. Se tiverem 3 duplas, trien. Uma tripla in, 2 triplas dien. Se forem 3 triplas, trien. Então esse é um infixo que indica, não esqueça essas ligações entre os carbonos. Na próxima tela, você vai ver o sufixo, que é o finalzinho do nome. Então a gente está montando o nome. Prefixo, infixo, aí o sufixo. Escolhi só alguns exemplos, né? Nós vamos estudar todas as funções orgânicas. Então peguei 3 exemplos. Então o hidrocarboneto, quando aparecer um composto tem carbono e hidrogênio, vai se usar o sufixo O. Quando eu tiver um álcool, não é? Que é o OH ligado ao carbono saturado, eu vou usar o prefixo OL. E acetona, que é esse grupo carbonila entre carbonos, a gente vai usar a terminação ONA. Então o que você percebeu para montar o nome, prefixo, esse infixo e o sufixo. Só que às vezes numa cadeia carbônica, não é? Esse grupo funcional pode estar em vários carbonos. Então surge a necessidade de você numerar essa cadeia. Então vamos ver como é que a gente faz com isso, para numerar a cadeia. Você tem uma cadeia, você vai olhar para ela e você vai ter lá nessa cadeia o grupo funcional, que pode ser um OH ou aquele dupla O que nós já tivemos como exemplo, e pode ter duplas, que são as insaturações, duplas ou triplas. Então você olha a cadeia e para numerá-la, a ordem de importância, primeiro o grupo funcional, depois a insaturação. Então nós vamos ver alguns exemplos. Você pode olhar a primeira tela aí, então olha só. Nós temos uma cadeia, você observa primeiro a cadeia, daí você identifica o OH, que é aquilo que caracterizava os álcoois, não é? Então você vai numerar para indicar a posição desse OH, porque o nome tem que estar condizente com a fórmula. Então a gente vai começar a numerar da extremidade mais próxima aonde está esse grupo funcional. Então eu começo a numerar, nesse caso, da direita para a esquerda. Então o primeiro carbono é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Na hora de dar o nome, então, eu indico lá, o 2 indica a posição desse OH, do grupo funcional. O pent indica os 5 átomos de carbono que nós temos na cadeia. O an, não é, que era o infixo, só simples ligações entre os carbonos. E a terminação ol, que indica o grupo funcional álcool. Então você monta o nome dessa forma. No próximo exemplo, então ao invés de grupo funcional nós temos as insaturações, né? Nesse caso nós temos 3 duplas ligações. Então você bateu o olho, olhou a cadeia, uma cadeia normal, 3 duplas. Vamos numerar então os carbonos para indicar a posição dessas duplas. Só que na hora de numerar, aí no exemplo da sua tela está da esquerda para a direita. Então você tem a dupla no carbono 2, no carbono 3 e no carbono 5, né? Dupla no carbono 2, 3 e 5. Se você somar 2, 3 e 5, você tem um valor menor do que se você numerar a cadeia da direita para a esquerda. Se você numerasse ao contrário do que está aí, você teria as duplas ligações no carbono 2, 4 e 5. A soma daria um valor maior. Então sempre numerar e somar os valores e ter a menor soma, não é? Então 2, 3 e 5 é a posição das duplas. A cadeia tem 7 carbonos, então o prefixo lá hepta. Esse A a gente colocou para emendar bem o nome aí, não é? Como são 3 duplas, trien. E a terminação ou porque é um hidrocarboneto.
Então, 2, 3 e 5 indicam as posições das duplas ligações, das insaturações. Bom, então nós vimos que a importância de você numerar a cadeia, não é? Para você localizar grupos funcionais e insaturações para cadeias normais. E quando nós tivermos, então, cadeias ramificadas, cadeias com carbonos terciários, quaternários, como proceder para dar um nome? A primeira coisa que você tem que fazer é escolher o que se chama de cadeia principal. Então vamos ver as características dessa cadeia principal. Então, para escolher essa cadeia principal, não é? Ela deve possuir o grupo funcional, deve estar ligado a essa cadeia, deve englobar o maior número de insaturações, de duplas e triplas possível, e a coisa mais importante, ter o maior número de átomos de carbono. Então, você vai olhar para uma cadeia, vai escolher a cadeia principal. Então, o maior número de átomos de carbono, que contém o grupo funcional, que tem o maior número de insaturações. Então, vamos dar uma olhadinha no exemplo. Então, você olha para uma cadeia, você tem aí uma série de carbonos, a gente tem carbonos terciários, indicando que a cadeia é ramificada. Então, eu tenho que escolher uma sequência com o maior número de átomos de carbono. Se eu começo a numerar da direita para a esquerda, não é? Você vê que sobram aí, então tem a cadeia principal, que é essa que está com uma cor avermelhada aí no seu tela, daí vai sobrar essas coisinhas penduradas aí que eu chamo de radicais, não é? O que acontece? Nessa situação eu tenho 2 radicais. Se a gente olhar o próximo exemplo, é a mesma cadeia, não é a mesma, só que nós numeramos de uma outra forma. Começamos ali, fomos descendo, não é? Então, carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Nessa situação, olha como a gente fica, sobram ali 3 radicais. Então, essa situação seria a situação correta, porque a cadeia principal tem o maior número de átomos de carbono e você tem maior número de ramificações. Então, escolhemos a cadeia principal. Agora, na